Fala galera, eu sou o Aloysio e aqui estamos nós mais uma vez para continuar nossa matéria de Bio 1. Tá legal? Continuando o nosso mundo pelos carboidratos e hoje, com o auxílio do meu caro amigo Goku, nós vamos nos inteirar como ocorre o nosso metabolismo glicídico no corpo. Bom, para começo de conversa, a gente tem que ver quais são os estados dos carboidratos, como eles vão funcionar no nosso corpo. Bem, existem dois momentos principais que a gente tem que ter noção. O estágio de hiperglicemia e o de hipoglicemia. O que seria isso? Hiperglicemia é nessa situação onde você acabou de fazer uma refeição, onde você comeu principalmente alimentos ou refeições ricas em carboidrato. Isso vai aumentar o índice de glicose no seu corpo. O que vai acontecer? Você vai ingerir o alimento vai cair no seu trato digestório, vai ocorrer o processo de digestão, e lembrando, você vai pegar só aquelas micropartes, vamos falar do metabolismo de glicose principalmente, vai ser absorvido no seu intestino e vai cair na sua corrente sanguínea. É nesse ponto que ocorrem as situações de hiperglicemia, você tem um pico de glicose. Só que pode acontecer também aquelas situações onde você está morrendo de fome, onde você está de jejum, muitas horas, está muito tempo sem comer, que é o estágio de hipoglicemia. Esses dois estágios, eles ficam variando ao longo do dia, claro, né, gente? Nós temos situações onde a gente acabou de comer, situações que a gente fica mais tempo sem comer, e você vai regulando isso ao longo do dia, graças ao seu sistema metabólico corporal. A gente vai estudar hoje o metabolismo desses carboidratos, o metabolismo da glicose, como o seu corpo vai regular essas taxas pelo corpo. Fechou, gente? Então, vamos começar. Vamos começar falando dos dois hormônios principais da aula de hoje, que são eles, a insulina e o glucagon. Bem, insulina, liberado pelas células beta do pâncreas, que ocorre quando eu tenho um aumento de glicose no sangue, ou seja, quando eu tenho uma situação de hiperglicemia. A insulina vai estimular o quê? A entrada de moléculas de glicose na célula e a produção de glicogênio. Para quem não lembra, glicogênio, nosso polissacarídeo de reserva energética. E também o glucagon, que vai ser liberado pelas células alfa do pâncreas e vai ser liberado quando eu tenho uma redução de glicose, ou seja, quando eu tenho uma hipoglicemia, quando o meu corpo está no estágio hipoglicêmico. Ok, gente? O que o glucagon vai fazer? Uma quebra de glicogênio hepático e a liberação de glicose no sangue. Por que eu falei de glicogênio hepático? Quem não lembra o que é isso aqui, ó? O glicogênio, parte dele fica estocado no seu fígado, por isso hepático. Outra parte do glicogênio vai ser lá no teu músculo. Só que o teu músculo ele é egoísta pra caramba. O teu músculo vai usar esse glicogênio aí, ó, só para fazer contração muscular dele. Ele não vai dividir ela com ninguém. Não vai dividir o glicogênio com ninguém. Enquanto isso, todas as outras partes do seu corpo, algumas outras células, vão depender desse glicogênio. Ok, gente? Interessante a gente perceber é que o teu pâncreas tem duas porções. Uma porção endócrina e uma porção exócrina. A porção exócrina é de suco pancreático, digestão. Esse aqui é a porção endócrina, essas células beta e células alfa, lá numa região chamada de ilhotas pancreáticas, ilhotas de Langerhans, se você preferir, são onde estão essas células alfa e beta. Uma parte endócrina, produtora de hormônios corporais. Beleza, gente? A regulação tanto da insulina quanto do glucagon, ela vai ocorrer de forma diária no seu corpo ao longo de toda a sua vida. Essa regulação, gente, ela é responsável pela manutenção do equilíbrio de glicemia corporal. Glicemia, eu botei ali em cima de propósito, são os índices de glicose na sua corrente sanguínea. Você precisa ter glicose no nível médio no seu sangue? Precisa. Você precisa ter glicose dentro das suas células? Precisa. E você precisa ter pelo menos um estoquezinho de glicose no teu fígado e também nos seus músculos, que são muito necessários. Tranquilo, galera? Mas como vai funcionar essa regulação? Vamos estudar essa regulação bonitinha. Olha só, aqui eu montei um esqueminha e vamos observá-lo. Olha só, vamos ter algumas situações aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho situações de... Vamos começar pelo alimento aqui, ó.
Entrou o alimento. Como eu falei, alta taxa de glicose no sangue, hiperglicemia. Vai estimular as células beta, produtoras de insulina. Aloysio, inibe as células alfa por quê? Quando eu tenho uma ingestão de alimento, é um momento que eu não tenho tanta necessidade de ficar com glucagon em alto nível. Tenho insulina, o fígado absorve a glicose e armazena outra parte na forma de glicogênio. Pronto, acabou. Voltei a um equilíbrio, voltei a uma homeostasia. Outra situação, baixa taxa de glicose no corpo. Vamos dar um exemplo aqui onde eu posso ter isso? Por exemplo, um jejum prolongado, por exemplo, quando você não esquece de tomar café da manhã, você fica muito tempo sem comer, aquelas, em vez de comer de 3 em 3 horas, você ficou 8 horas sem comer, vai que você tem produção de glucagon. Nesse momento, o que acontece? Nesse momento, contrário. Eu vou ter uma inibição das células beta, que são as produtoras de insulina, estímulo as células alfa, produzo o meu glucagon, quebrando o glicogênio e liberando a glicose na corrente sanguínea, voltando a uma homeostasia, voltando a um equilíbrio sanguíneo. Essa brincadeira, gente, você vai ficar o dia inteiro. Você vai ficar ao longo da sua vida inteira fazendo isso. O seu corpo, ele se autorregula dessa forma. Insulina e glucagon, gente, são dois dos hormônios mais importantes para o seu sistema. A insulina, em específico, é um hormônio muito único. A insulina é um hormônio proteico, que é considerado o hormônio mais anabólico do seu corpo. Ele tem uma função anabolizante absurda. Ué, Luiz, quando eu aprendi anabolizante, eu achei que era para síntese muscular só. Sim, você tem a síntese muscular? Tem. Só que a insulina também é responsável pela síntese de lipídios. Esse é um dos maiores problemas que nós temos. Por quê? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, um armazenamento de glicogênio, um armazenamento de glicose? Às vezes você satura isso, você armazenou tudo o que tinha que armazenar. E eu ainda tenho glicose correndo na minha corrente sanguínea. A insulina, junto com outros vários fatores, vai fazer o quê? Vai pegar essa tua glicose extra no sangue e vai transformar em gordura. E aí que você começa o acúmulo de tecido adiposo, e aí começa o acúmulo de gordura corporal. Isso se você tem uma dieta elevada em carboidrato, se você não faz atividades físicas regulares. Óbvio que, gente, cada pessoa tem um metabolismo diferente. As pessoas são diferentes. Então, tem pessoas que podem comer mais, pessoas que podem comer menos, tem pessoas que têm metabolismo mais alto, outras que têm metabolismo mais lento. Logo, as formas que as pessoas respondem à insulina, respondem ao glucagon, respondem à entrada de glicose e de carboidratos no seu corpo, ela é diferente. Suave, galera? E com isso a gente entra num outro tópico, que é as reações de glicose. Olha só aqui, ó. Aqui são alguns nomes que eu marquei só para a gente lembrar. Para você não esquecer. Glicogênese, síntese de glicogênio. Gliconeogênese é a produção de glicose de compostos intermediários não carboidratos. Por exemplo, quebra de lipídios. Glicogenólise, quebra de glicogênio, produzindo-se glicose. E glicólise, que é o processo de geração de energia principal do seu corpo. Esses termos, gente, eu só queria dar um foco para vocês, que eles são apenas um detalhezinho na apostila, eu queria deixar eles mais em evidência, porque esses nomes podem vir a aparecer em questões. Obviamente que tem muito mais aparecimento de onde? Disso aqui e desse aqui também. Esse aqui aparece, mas não tanto para a gente, porque a gente vai falar muito mais de carboidrato diretamente. Como eles envolvem processos intermediários, a gente vai deixar um pouquinho de lado. Agora, não os ignore. Eles são importantes porque vão ser necessários para o seu dicionário, para o seu arcabouço, podemos dizer assim, de conceitos. Isso é muito importante na hora de fazer uma prova, na hora de fazer uma avaliação, na hora de fazer uma questão. Suave, galerinha? Então, tá, Luísio, mas como isso afeta a minha vida? Bom, várias formas.
principalmente no caso de doença. Eu vou me puxar aqui, vou até me alongar um pouquinho. Por quê? Vamos trocar uma ideia aqui, gente. Carboidrato é gostoso, carboidrato é bom. Pão, biscoito, massas e o que mais você puder imaginar é delicioso e é necessário. Se a gente fosse comparar a necessidade, a gente precisa de carboidrato. Se você compara lipídios, carboidratos, proteínas, o teu corpo precisa de carboidrato, o teu corpo precisa de lipídio, o teu corpo precisa de gordura, de forma variável, tá? Nenhum exagero é válido, tá, gente? Qualquer exagero é ruim. E de carboidrato também. O problema é que, em relação ao carboidrato, a gente consome muito. E nisso vem aqueles dois problemas mais conhecidos em relação a metabolismo de carboidratos, que é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Detalhe, estamos falando de diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Tem outros tipos de diabetes? Tem, mas vamos focar na mellitus. Diabetes tipo 1, que é quando ocorre o seguinte: você tem um problema na sua glândula pancreática. Você tem um problema no seu pâncreas. E nesse caso, o indivíduo ele não tem produção de insulina. O cara não produz. A pessoa está com algum problema, ela nasceu com um pâncreas um pouco defeituoso, a pessoa nasceu com um problema genético que ela não produz essas células, ok? Isso normalmente aparece ali na infância, pode se estender um pouco na adolescência, mas a ideia é que ao longo da vida, um curto espaço de tempo, em alguns anos, a pessoa perde essa produção de insulina ou ela não é o suficiente. O que acontece é que os níveis de insulina reduzidos fazem com que você tenha um acúmulo de glicose no sangue. Bom, Luiz, o que isso pode acarretar? Bem, no caso da diabetes tipo 1, você tem casos de hiperglicemia drásticos, pode sim levar à morte, ok, gente? Tanto que, como você controla isso? Pela famosa injeção de insulina. Normalmente, pessoas diabéticas tipo 1 têm aqueles aparelhozinhos, os quais eles furam o dedo ou qualquer proporção para você ver a sua glicemia diária. Nesse caso aqui, gente, a pessoa ela descobre essa sua condição muito cedo. E então ela passa a vida inteira tendo já essa regulação. Que tipos? Controle de dieta, saber contar carboidratos nas refeições. Luiz, o que é contar carboidrato? Você para de pensar só no nível calórico, porque a gente tem esse hábito muito de ver só as calorias dos alimentos, de ver quanto um alimento é mais ou menos calórico, quanto ele engorda mais ou ele engorda menos, como se isso importasse. Para um diabético tipo 1, é mais importante ele ver se um alimento tem mais ou menos carboidratos, de que forma essa ingestão de carboidratos vai afetar o seu sistema. E essas pessoas, eles têm que fazer uso da injeção de insulina. Por muito tempo, nós usamos insulina de porco. Era muito similar à bioquímica e nós utilizávamos como nosso tratamento. Hoje em dia, nós conseguimos sintetizar a insulina humana a partir de bactérias, a partir de uma técnica chamada de DNA recombinante. Beleza, gente? Essa pessoa, ela vai ter que ter uma dieta regrada, ela vai ter que ter um estilo de vida diferente, vai ter que saber como funciona uma insulina, porém ela vai saber isso desde sempre. Por muitos anos ela vai viver assim. Por que eu estou falando disso? Porque agora eu quero focar com vocês na diabetes mellitus tipo 2. Aqui assola a maior parte das pessoas, aqui é a doença mais comum, ela está se tornando uma das doenças mais comuns da nossa população, que é o seguinte: é quando um indivíduo desenvolve uma resistência ou uma insensibilidade, perda de sensibilidade à insulina do próprio corpo. Apesar da produção, as células não respondem à insulina. Como funciona a insulina? As suas células têm um receptor bonitinho, onde a insulina vai encaixar para fazer efeito. Suave? Agora, tem vezes que esse receptor ele para de funcionar, a insulina não encaixa, ela não faz efeito na nossa célula. Como acontece isso? Normalmente devido a certos hábitos alimentares.
normalmente. O que acontece? Você está consumindo muito carboidrato demais. O teu corpo está fazendo o quê? Produzindo insulina. Está produzindo insulina, e você está fazendo uma produção de insulina excessiva, constante, sem parar. O teu corpo vai começar a não entender aquilo e vai começar, na verdade, as suas células vão começar a ganhar uma resistência, a não serem mais sensíveis a essa quantidade absurda de insulina que você está produzindo. Logo, as suas células não têm mais ação influenciada pela insulina. E aí que você começa a acumular cada vez mais peso. É por isso que você começa a ter problemas de circulação. Você tem riscos maiores de infarto. Você tem riscos maiores até de perda de membros, perda de visão. Luiz, como isso pode acontecer? Uma perda de um membro, perda de visão por acumular glicose? A glicose vai acabar se acumulando em regiões periféricas, mãos, pés, e vai levando uma perda de água, uma saturação de células, e vai morrendo células, vai gerando a gangrena dessas regiões. O que, se essa gangrena não for parada, pode levar à morte de todo o corpo. Por isso que acaba levando a amputações. Normalmente, como eu falei, hábitos alimentares irregulados e sedentários. Por que eu falei dos diabéticos tipo 1 pensarem nisso desde o início da vida? Essa galera, gente, normalmente é mais velha. Acomete pessoas a partir dos 45, 50. Imagina você está vivendo a sua vida há mais de 40 anos, 50 anos, e você nunca teve problema nenhum, apesar dos seus hábitos alimentares. Apesar de você ter um excesso de peso e tal. Gente, às vezes o seu corpo vai responder a isso. No caso, às vezes, com a diabetes. A partir do momento que uma pessoa ganha um diagnóstico, ela vai ter que começar a fazer restrição alimentar, vai ter que começar a tomar remédio, provavelmente vai ter que voltar a fazer exercício físico. Gente, eu não estou falando para você ser neurótico do exercício e da alimentação. Isso não é nem saudável para sua cabeça, para o seu psicológico. Eu estou falando para você ter uma alimentação balanceada com o seu corpo. É você saber como o seu corpo está reagindo, como é que está a sua saúde. Porque não existe diabetes melhor, diabetes pior. Diabetes é diabetes. Diabetes mellitus é um problema, ponto. Só que uma pessoa que tem hábitos de vida por muito tempo acaba desenvolvendo estilos de vida. E por isso eu considero mais difícil uma adequação. Sem contar que o nosso corpo ele responde ao que a gente faz com ele. Beleza, gente? Repito, eu não estou comparando, não estou falando se essa diabetes ou essa aqui, ó, é melhor ou pior. Eu só estou falando que, nesse caso, normalmente você descobre na infância e na juventude. Tanto que, por muito tempo, essa diabetes aqui, ó, foi diagnosticada de diabetes infantil, enquanto que essa aqui era caracterizada como uma diabetes tardia. Por que a gente não faz mais isso? Por que isso é uma nomenclatura mais antiquada? Por causa dos hábitos alimentares, gente, infelizmente nós estamos encontrando cada vez mais pessoas com problemas relacionados à diabetes tipo 2 mais novas. Crianças, 12 anos, 13 anos, com diabetes tipo 2. Entenderam o que eu estou falando, gente? É esse tipo de relação que eu estou fazendo. Outra, existem pessoas que têm tendência a ter. O que é tendência? É um atestado de que ela vai ter a diabetes tipo 2? Não. Só que ela tem casos na família que mostram que ela tem uma maior possibilidade, uma maior facilidade de adquirir essa diabetes. Ok, gente? Então, um recado que eu quero deixar mais uma vez com vocês. Gente, lembre-se, atividade física. Eu não estou falando para você ser o Goku com treinar em 10 vezes a gravidade da Terra, com pesos bizarros. Não estou falando disso. Nesse momento de quarentena, gente, qualquer atividade física válida em casa, o lance é não pare. Mantenha hábitos regulares. Novamente, eu não estou querendo que ninguém seja neurótico de educação física, de alimentação. Não.
Eu estou querendo só que vocês pensem como está na sua saúde, como é que você está seu estilo de vida. Ok, gente? E com o nosso caro amigo Gugu, eu me despeço e nos vemos numa próxima. Grande abraço, galera. Valeu!